Bom dia. Quero reafirmar junto com a Evelyn e com o Martim a nossa gratidão por podermos fazer parte desse momento ímpar, principalmente nesse retorno aos nossos eventos presenciais, onde nós podemos nos abraçar, nos reencontrarmos e nos alimentarmos para prosseguirmos o nosso propósito de propagarmos o Evangelho nas terras amazônicas. E a nossa fala, a nossa breve conversa de agora, o nosso tema, ele versa exatamente sobre essa questão. Nós vamos aqui retomar a emoção que a Evelyn nos entregou sobre a missão dos espíritas. Vamos recuperar um pouco também do legado que os pioneiros que nos abriram esse caminho nos deixaram, mas nós vamos agora tentar conectar um pouquinho essa tarefa com a nossa jornada pessoal. Nós vamos tentar ver como isso se comunica conosco de uma forma mais profunda. E quais são as etapas, então, que essa tarefa de propagar o Evangelho nos convida a vivenciar? Bem, se nós estamos falando de roteiro, é sempre bom lembrar que para que nós escolhamos um roteiro, ou para que nós optemos por um roteiro, é essencial que nós entendamos esse roteiro. E para isso, muitas vezes, nós precisamos voltar às nossas origens, avaliar escolhas que já foram feitas, e aí sim esse roteiro poderá ser tido como nosso. Já que nós estamos vivenciando dias em que refletimos sobre o Evangelho como roteiro de amor, nós precisamos entender em que momento esse roteiro passou ou passará a ser nosso, para que possamos então ser propagadores. Chega um momento na nossa jornada espiritual, e para cada um de nós, esse momento é muito específico. Para alguns de nós, esse momento já foi vivenciado há muitos séculos. Para outros, talvez, esse momento esteja sendo durante esse evento, ou nessa encarnação. É muito particular. Mas chega um momento na nossa jornada em que o cansaço e o sofrimento, nas palavras do Espírito Joana de Ângeles, em toda a sua obra, em toda a sua coleção, ela vai dizer que o cansaço e o sofrimento nos levam a fazer perguntas. Essas perguntas nem sempre vão surgir como questões prontas. Muitas vezes, essas perguntas vão ser uma sensação de não pertencimento, um não reconhecimento de nós mesmos. Essas perguntas, fruto desse cansaço das nossas escolhas, repetidas vezes infelizes, vão gerar um certo estranhamento, que vão aparecer no nosso coração sob a forma de angústias, de ansiedades. E especialmente nesse período em que a transição planetária se acelera, porque transição há desde sempre. Talvez desde o momento em que Jesus pôs os pés nesse planeta, nós estejamos num profundo processo de transição. Mas hoje, essa transição se acelera.
E talvez a multiplicação dessas angústias fale dessa intuição que todos nós carregamos de que há pouco tempo para repetir velhos erros. E assim nós vamos ficando ansiosos por algo novo, sem sabermos exatamente o que. Nesse ponto, inicia-se para o espírito imortal um novo capítulo na sua jornada. E talvez Jesus soubesse que todo espírito, vivendo esse ponto, precisaria de um norte. E assim nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, ele informando aos seus discípulos que quando fosse levantado da terra, atrairia todos para ele. E o evangelista explica que essa fala fazia referência ao tipo de morte que lhe seria imposta, na cruz, de braços abertos. Então vejam, Jesus afirma que naquele momento, naquela imagem da renúncia suprema, ele atrairia todos para ele. Então há uma conexão entre o nosso estranhamento, entre a nossa angústia e essa imagem da cruz, que é também a imagem da renúncia, como se Jesus quisesse nos dizer: quando esse momento chegar para você, então essa atração se fará mais forte. Cansados de todas as experiências infelizes que nós vivemos, nós olharíamos para a cruz e veríamos ali então um roteiro. Mas é claro que isso se desdobra em um plano de trabalho para cada um de nós, para cada espírito, mas também para cada coletividade, para cada instituição espírita ou não, em ações e em fases. Muitas são essas fases, mas nós queremos trazer algumas poucas delas, sendo a primeira aquela que está nos informada na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que já foi citado aqui anteriormente, no qual Jesus informa que vai transplantar da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Sobre esse ponto, nós temos que investigar duas questões. A primeira é a metáfora da árvore, que eu vou pedir que vocês guardem por enquanto. Jesus sempre coloca essa metáfora dele como sendo a videira e nós como sendo os ramos. Depois nós vamos retomar essa imagem. Mas o que significa transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil, para a terra do Cruzeiro? O que significa esse transplante? Para responder essa pergunta, que é fundamental para que nós entendamos a nossa tarefa junto ao Brasil e ao Amazonas, nós vamos ver lá na obra Missionários da Luz, o Espírito Emmanuel, afirmando que um modesto esforço na história, ou seja, uma rápida investigação, uma rápida recuperação na história, faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta.
Se a gente olhar todas as fases da história humana, diz Emmanuel, nós vamos ver que há uma solidariedade entre as gerações. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado. Ora nós estávamos na África, ora na Europa, ora num país, ora noutro, sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas, atenção para esse ponto, diz Emmanuel, os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Os atores são os mesmos. Isso quer dizer que eu, que você, talvez já tenhamos sido reis, plebeus, clérigos, aristocratas. Todas as personagens da história, talvez, a maioria delas, nós já tenhamos vestido esses papéis em vidas anteriores. Talvez nós já tenhamos reencarnado em várias experiências religiosas, em muitos países, construindo a história deste planeta. Em outra obra, agora na obra Pensamento e Vida, o mesmo benfeitor espiritual vai dizer que as pátrias são redutos de trabalho, atenção de novo, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muitas vezes de um país ao outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Então, sim, nós já estivemos em muitos corpos, muitos países, muitas religiões, muitas posições sociais. Mas hoje nós emigramos para o Brasil. E aqui a gente vai entender o que significa transplantar a árvore do Evangelho. Não é simplesmente transferir uma tarefa. É transferir milhões de espíritos cansados dos mesmos erros, para que eles possam agora, em outro solo, com uma geografia completamente diferente, com uma ambiência completamente diferente, banhados pela fé raciocinada do Espiritismo, refazer os seus caminhos. O Brasil foi então escolhido como uma terra de compromisso de trabalho. Coração do mundo e pátria do Evangelho não é um título honorífico que signifique benesses gratuitas, como muitos de nós talvez já tenhamos imaginado. E quando ligamos os noticiários em poucos minutos, a gente se vê dessa forma, duvida de que esse plano esteja acontecendo ou de que ele vá se concretizar. Bem, se o Brasil tem que ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo, está faltando alguma coisa que a gente não enxerga. Está tudo no lugar, desde que nós entendamos que a missão do Brasil não está concluída. Nós somos a missão da pátria do Evangelho. Nós emigramos de muitos continentes. Cansados, chegamos aqui para nos convertermos ao Evangelho.
porque o processo de conversão não é uma adesão verbalista, eu aceito. Nem se trata de poucos momentos. A conversão é um processo profundo que leva séculos. Então, esse transplante tem uma imagem muito semelhante com a sua terra de origem, porque nós também precisamos lembrar que a Palestina de Jesus não era o céu na terra. Quando nós investigamos rapidamente os historiadores, nós vamos ver que era também um momento de muita corrupção, de muita disputa, de muitos desmandos no conflito entre a sociedade judaica e o Império Romano. Não à toa, Jesus veio, apareceu com 30 e voltou com 33. Não porque quisera, mas porque foi o que a sociedade corrupta daquela época conseguiu suportar de 3 anos de convivência. Então era um povo com um conhecimento cognitivo profundo, porque já se sabia que Deus era único, mas com uma dificuldade incrível de viver na sua profundeza a lei de Deus. Nós também somos assim. O Brasil tem um cenário muito parecido, porque somos espíritos experimentados. Nós já sabemos quase tudo da religiosidade humana, porque nós já passamos por quase todas as escolas, mas nós prosseguimos com as mesmas dificuldades de vivência. Então vejam, transplantar essa árvore significa dizer que Jesus mudou o epicentro do Evangelho para uma outra nação. Não para que ela fosse perfeita automaticamente, mas para que ali se velasse pelo Evangelho e para que as almas pudessem recomeçar a sua jornada. Viemos então para o Amazonas. E na mesma obra, então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos vai falar que o eminente cientista naturalista Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista, diz Humberto, asseverou uma grande verdade que precisa, porém, ser desdobrada em seu sentido espiritual, não somente econômico. Então, o que Humberto está nos dizendo? Que o Brasil e que o Amazonas, especificamente, são um celeiro espiritual. O que se guarda em celeiros? Produção, de alimentos. Se nós estamos falando da árvore do Evangelho, estamos dizendo que essa árvore tem que dar frutos e que ela foi transplantada para o Brasil, e estamos vendo que o Amazonas é um celeiro, talvez Humberto esteja se referindo aos nossos frutos. Nós reencarnamos aqui para encher os celeiros espirituais e apresentar para o mundo um programa de conversão à lei de Deus nas páginas do Evangelho. Então, esses frutos não são só coisas externas, eles são exemplos. Mas existem várias possibilidades de entendermos esses exemplos. Alcione, personagem da obra Renúncia, em um momento de intimidade familiar, lendo o Evangelho, vai fazer uma afirmação muito interessante sobre essa exemplificação. Ela vai dizer que é claro que Jesus é o consolo,
é claro que Ele enxuga as nossas lágrimas, mas ela vai perguntar se talvez Ele tivesse vindo dos rincões do universo apenas para enxugar as nossas lágrimas. E vai propor que o Evangelho é consolo, sim, mas é, acima de tudo, um roteiro de trabalho. Então, muitos de nós ainda nos abraçamos ao Evangelho na condição daqueles que precisamos de consolo, e Ele nos dará isso. Mas existe uma outra etapa, que é a compreensão de que Jesus é também um roteiro de trabalho. Trabalho exterior, que precisa existir, e trabalho interior. Há uma relação dialética entre aquilo que nós fazemos para fora e aquilo que nós precisamos fazer para frente, para dentro, entendendo que para fora é sempre mais fácil do que para dentro. É muito fácil realizar atividades, mas quando a realização dessas atividades nos coloca frente a frente com a nossa própria sombra e a sombra daqueles que estão dividindo conosco a grande retomada da nossa caminhada, geralmente a gente pisa no freio, estaciona, diminui a velocidade. Então, externamente falando, no que diz respeito à exemplificação externa, há um plano em desdobramento que envolve cada capital do Brasil, cada federativa, cada centro espírita, que engloba as famílias que potencializam, que catalisam a divulgação desse evangelho para que ele possa chegar em cada coração. Nós não podemos imaginar que se trate de uma aventura, de uma experimentação, onde nós encarnamos e esbarramos numa casa espírita para ver se a gente gostaria de trabalhar. Há um plano que se desdobra em muitas etapas, especialmente no nosso Amazonas, como bem relatou aqui o nosso amigo Martim. Nós tivemos décadas iniciais de instalação da doutrina dos espíritos, abertura de centros espíritas, todo um processo de adequação para que nós tivéssemos um local para ir, um local para nos acolher. Após os primeiros momentos, vão aparecer naturalmente os conflitos de convivência, de posição, de ideia, porque o movimento espírita é feito de almas em transformação. Então nós vamos divergir. Após esse primeiro momento, nós tivemos, eu estou sintetizando muito aqui, tá, gente? Nós tivemos um acontecimento curioso, que foi a pandemia. Então é interessante a gente ver, eu ainda me lembro, e eu nem sou tão velho assim, que quando eu comecei no movimento espírita, havia campanhas nos centros espíritas, porque as chapas que queriam ali dirigir a atividade eram muitas. As pessoas se candidatavam com os seus ideais e muitas vezes dava briga. Isso era muito comum. E depois da pandemia, para você encontrar uma chapa para se candidatar é quase um milagre. A gente não consegue, às vezes, formar uma diretoria para dirigir um centro espírita. E quando a pandemia iniciou, talvez muitos de nós espíritas pensássemos assim: agora os obsessores conseguiram o que eles queriam, porque agora todos os centros vão fechar.
Mas a gente pode se perguntar, será se não era do plano divino esse relativo afastamento das atividades? E se era, por que Deus assim o quis? Antes da pandemia, a gente sempre viveu o problema da falta de trabalhador, mas antes da pandemia havia mais, né? As pessoas iam nem que fosse pelo medo de ficar obsediado. Tenho que ir à atividade espírita para não ficar obsediado. Tenho que ir à mediúnica. Tenho que levar o meu filho para a evangelização para ver se ele cresce direito. A gente ia, mais ou menos, não querendo, mas ia, compelidos por algo externo a nós. Muito bem, a pandemia veio, nós ficamos em casa e fomos descobrindo que não ir para o centro espírita não causa loucura. Assistimos às palestras de casa, começamos a frequentar a atividade doutrinária de casa e fomos testando essas hipóteses. Então nós descobrimos que não ir ao centro não nos enlouquece. Por que será que Deus permitiu que isso acontecesse? Será se não era para que nós pudéssemos agora, no retorno, ir simplesmente porque queremos e porque precisamos, não como uma convocação externa, mas como uma convocação interna, estar lá. Acontece que depois dessa seleção, muito poucos voltaram. Muitos continuam restritos às atividades online, que são importantíssimas. Mas é preciso lembrar que o movimento espírita é feito de relacionamento. E relacionamento é presença. Após esse momento de retomada que nós estamos ainda tentando entender e elaborar, o futuro permanece aberto. E nós vamos então para uma etapa de integração e consolidação. A consolidação, contudo, exige um trabalho interior. Se nós abrimos casas, implantamos atividades, fizemos estudo para fora, essa nova etapa, dizem os espíritos, só será efetivada no terreno do coração dos homens. E aqui é que o problema fica mais complicado. Porque aqui é que a essência do fruto daquela árvore divina tem que aparecer. Nós temos frutos externos e temos frutos internos. De que se trata esse fruto interno? Nós falamos muito que o cristão precisa estudar e dar exemplos e vivenciar, mas eu gostaria de tentar aprofundar um pouquinho essa exemplificação para chegar um pouco mais na sua essência. Para isso, nós vamos nos utilizar aqui de alguns trechos de uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, intitulada Na Pregação. Nessa mensagem, ele vai comentar uma fala de Paulo, que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, em que Paulo diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Vejam que são duas coisas: gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que
amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Vou ler de novo. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. A imagem de Jesus na cruz, atraindo todos para Ele, tem na sua essência esse mistério de amar sem ser amado. É impressionante a gente conferir como que Jesus, no momento supremo do testemunho, cuidava de todos. Cuidava de Judas para que ele suportasse as consequências da sua escolha, cuidava de Pedro para que ele pudesse entender que era mais frágil do que perverso. Cuidava de sua própria mãe, legando a ela outro filho, João. Então, é a renúncia suprema de amar sem ser amado. E aí, Emmanuel diz assim: na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa adiamento nos empreendimentos santificadores que nos competem. Por que nós escolhemos essa fala, meus amigos? Porque nos parece a todos nós que esse é o ponto delicado do nosso ingresso na etapa de exemplificação mais profunda. Nós nos aproximamos dos centros espíritas, recolhemos o consolo, iniciamos a jornada, mas quando vem a experiência de se gastar, que é amar sem ser amado, a gente recua. A gente recalcitra, como Paulo. A gente se amedronta, como se fosse faltar alguma coisa. E nos problemas de convivência nós vamos mudando de centro, vamos abrindo outros, sem perceber que há uma movimentação que precisa ser feita para dentro. Amar e não ser amado para nós ainda é um profundo sofrimento. Em função do nosso egoísmo, do nosso orgulho, essa movimentação de se gastar, que é a essência do exemplo interno, que é a essência do fruto dessa árvore, ela ainda é uma experiência que nós estamos engatinhando. Mas talvez esse sofrimento que a gente sinta quando a gente ama sem ser amado, quando a gente faz e não é reconhecido, quando a gente tenta com todas as nossas forças e não somos entendidos, talvez esse sofrimento seja um sinal de que esse é um novo paradigma de relação que nós estamos aprendendo, no qual dar é alimentar-se. Então a gente precisa tentar, quando a gente esbarrar nessa barreira, não recuar. Essa barreira é um sinal para nós de que nós estamos num campo novo de vivência do Evangelho.
de que gastar-se, de que dar sem receber, de que amar sem ser amado, é um processo de alfabetização da alma numa nova etapa da sua jornada. Tanto é que Jesus muitas vezes vai fazer falas enfáticas com relação a isso. Até aqui vocês ouviram, basta isso. Eu, porém, vos digo, tem que fazer mais. Se nós amamos o que nos amam, o que distingue-nos enquanto cristãos? O cristianismo é o recado para nós de que o amor vale mais do que a própria vida. Esta certeza que embalava os primeiros cristãos. O amor vale mais do que a própria vida. Nós não vamos morrer engolidos por leões, queimados em óleo, mas nós estamos nos nossos circos interiores, num combate ferrenho com as nossas feras, com a nossa vaidade, com o óleo fervente das nossas paixões, para que a gente possa se gastar. Então, muitas vezes, chorar, uma desilusão, um abandono, é um processo de exemplificação. Não ser compreendido é o primeiro fruto dessa árvore divina que vai alimentar os celeiros do Brasil e do Amazonas, para que o mundo possa ver a nossa conversão. E então dizer, esse roteiro é para mim também. E aí prossegue Emmanuel, quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, vejam só, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso moral. Quando a gente se gasta e sofre, parece faltar, mas a gente recolhe suprimentos celestes, porque quem se gasta vincula-se a regiões superiores. Então esse celeiro, ele é alimentado a partir de uma dinâmica que não é somente ações externas. Quando nós nos gastamos, a nossa mão se estende para cima, como a dizer, eu preciso de recursos que não são meus. E esses recursos, ao passarem por nós, nos enchem. E enchem os celeiros do Amazonas, na sua significação espiritual. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo, são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Olha essa imagem. Com todo respeito às orquídeas que são belíssimas. Mas qual é a figura que o Emmanuel está construindo? Quem não se gasta em beleza só para enaltecer o olhar de quem passa. Detalhe, orquídeas sobre o apoio das possibilidades alheias, porque você está sob o amparo de alguém que está se gastando. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta. Olha a árvore de novo. A árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Então, não é por acaso que a gente vem para o Amazonas. Vocês já observaram as plantas da nossa região? Sobe rio, desce rio, seca tudo, enche tudo, bicho come e ela está lá. Cai a ribanceira e ela está lá. Porque nós podemos ser orquídeas, mas hoje nós precisamos ser árvore robusta. Retomando então a ideia principal
Nós precisamos, diz Emmanuel, sacrificarmos-nos um tanto mais. E se essa imagem pode parecer estranha ainda, ou pode nos entristecer, para a gente concluir, eu vou convidar novamente Alcione, nessa mesma reunião familiar, quando ela vai dizer que enquanto o homem se mantiver tíbio, desencantado, indiferente ou pessimista, dificilmente poderá encontrar no Evangelho algo mais que os sublimes apelos do Senhor. Se nós nos aproximamos do Evangelho desencantados, indiferentes, pessimistas, Jesus será apenas apelos. Em tais condições negativas, recebemos os convites do Cristo, mas frequentemente ficamos ignorando a tarefa. São sempre convites. Vem amanhã, vem semana que vem, vamos evangelizar, vamos servir a sopa, vamos enfrentar a nossa sombra na convivência do trabalho espírita. Serão sempre convites. Somos chamados ao banquete da verdade e da luz, mas comparecemos como comensais bisonhos, mal sabendo como iniciar o suculento repasto. O ensinamento de Jesus é vibração e vida. E como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não poderemos versar o Evangelho sem esse esforço. Qual o esforço de comparação? Vamos experimentar nos gastarmos um pouquinho. Não tem problema de ir para casa um dia chorando uma solidão pelo trabalho no centro espírita, chorando uma incompreensão. Abramos as portas do nosso coração para essa vivência, para que, como Paulo, como Pedro e todos os demais, nós possamos experimentar nos gastarmos. E para que assim a gente comece a comparar como é viver só para mim. E o que eu sinto quando eu me gasto? Porque após as lágrimas vem uma alegria diferente. É algo novo, é o fruto novo da árvore do Evangelho que os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo vão dizer que nós podamos. Nós mutilamos essa árvore porque nós projetamos nela as nossas vontades. O Amazonas é a nossa chance de nos gastarmos, silenciando o nosso egoísmo, o nosso orgulho e convivendo para que a mensagem sobressaia. Uma última ideia que está lá no livro Missionários da Luz, que é uma fala do instrutor espiritual Alexandre. Ele diz assim: o problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Esse congresso é para elevar o nosso entusiasmo. É para que nós lembremos que vale a pena estar junto, apesar das nossas diferenças, das nossas intrigas. Mas o problema não é de entusiasmo, o problema é de esforço persistente. Então, como os pioneiros, ao sairmos daqui, as nossas casas espíritas nos aguardam, para que, retornando para lá, nós façamos jus ao convite de Jesus que nos emigrou para cá, para que, embalados pelo som do rio, das matas, na sua imponência, nós pudéssemos lembrar que nós somos muito pequenos diante de Deus. E que, como a natureza, vale a pena servir e se gastar.
não como entusiasmo, mas como esforço persistente. Esse é o convite de Jesus, esse é o roteiro que Ele nos oferece e por isso nós nascemos aqui. Se você nunca tinha se perguntado ou já tinha, num dia muito quente, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Nós procuramos dar uma pista da resposta dessa pergunta. Que Jesus nos conduza, que Ele nos abençoe na nossa jornada de vivência e exemplificação do seu Evangelho. Muito obrigado.